A morte do Papa Francisco. Ele pregava, afinal, a tão conhecida teologia da libertação? E o que está por trás disso? Fique ligado até o final desse episódio e descubra. Fala, meu querido ouvinte do Outcast. Aqui é o Léo Pizarro, fundador da OutSystem e host deste podcast. Para você que não me conhece, você pode acessar leopizarro.com.br e conhecer um pouquinho sobre a minha jornada empreendedora. Fala pessoal, André Tenório, co-host aqui do canal. Para você que não me conhece e quiser me conhecer mais, tem um link na descrição, tá aí no vídeo, do meu canal no YouTube Geopolítica Sem Filtros e do meu Substack. Muito bem, Andrezito. E hoje nós vamos comentar aí uma triste notícia que tivemos recentemente, que é o falecimento do Papa Francisco. E primeiro, antes da gente discorrer sobre o assunto, né, vamos passar aí os nossos patrocinadores e depois a gente fala um pouquinho sobre o que aconteceu, o que esperar daí no cenário político, né? Apesar de ser religião, envolve também muita política, né? Então, primeiramente, o nosso primeiro patrocinador é a OutSystem, uma assessoria de marketing completíssima aí para você que tem um negócio e está precisando criar uma presença digital, vender mais pelo digital, gerar mais leads para o seu negócio, é com a OutSystem que você tem que falar. Então, o link para conhecer o trabalho da OutSystem, falar com os nossos consultores, está na descrição desse episódio, tá bom? E o nosso segundo patrocinador é a Designer Pro, uma plataforma de design por assinatura para você que precisa de artes constantemente, precisa de vídeos constantemente. É uma parceira ideal porque garante aí para você qualidade e garante também entregas rápidas. Então, vale a pena conferir. O link também vai estar na descrição desse episódio e no QR Code aqui no lado, tá bom? Bora pro assunto, Andrezito? Bora. Andrezito, eu vou dar um panorama geral aqui do que aconteceu e a gente inicia, tá bom? Então, no dia 21 de abril de 2025, o mundo se despediu de Jorge Mario Bergoglio, isso? O Papa Francisco, aos 88 anos. Sua morte ocorreu às 7h35, horário de Roma, na Casa Santa Marta, no Vaticano, devido a um acidente vascular cerebral seguido de insuficiência cardíaca. Então, nesse episódio, a gente vai prestar nossa homenagem aqui ao Papa e também discorrer um pouco sobre o que vai acontecer aí daqui para frente. Isso aí. O Papa já estava debilitado faz um tempo, né? Inclusive, ele se recuperou faz pouco tempo, havia se recuperado faz pouco tempo de uma doença e ficou internado. E daí até ele fez um discurso, geralmente ele faz aquele discurso no Vaticano, ele não fez, né? Foi só uma nota assim, da assessoria dele. Recebeu a visita do J.D. Vance, que é católico, vice-presidente Foi a dos última Estados visita Unidos, que ele recebeu, né? Foi a última vez que o pessoal já começou a falar. Porque, já a teoria da conspiração. Visitou lá, enfim. E daí ele já foi uma visita rápida, trocaram poucas palavras ali, o Papa presenteou ele com, se não me engano, acho que foi uma gravata. E daí passou assim, menos de um dia ele acabou falecendo, né? Então meio que, tipo assim, digamos que já era meio que esperado por conta da condição debilitada do Papa. Certo? Uhum. E agora estamos nessa questão. Parece que ele vai ser enterrado. Hoje estamos gravando em uma terça-feira. Vai ser velado no sábado. Inclusive, várias autoridades do mundo todo vão lá prestar condolências para ele. O Lula vai ir, o Trump vai ir, enfim, né? Uhum. Porque, querendo ou não, é o maior líder religioso do mundo, né, cara? Sim, e foi o primeiro Papa latino-americano. Primeiro Papa latino-americano. Sim, muito interessante. E, Andrezito, você é evangélico, né? Sim. E como é que você, um evangélico, olha para o Papa? Tipo, qual que é o sentimento desse falecimento, assim? Você sente essa perda, não sente? Como é que é? Sinto porque, cara, tipo assim, quem tem consciência e respeito sabe que, tipo, vamos lá, aí minha opinião, alguns evangélicos podem não concordar, enfim, sabemos como a política, a religião também é muito discutida, né? Infelizmente, em vez de pregar o respeito, né? Mas que você concorde ou não, ele é o maior líder religioso do mundo. Uhum. E a morte de um papa, a sucessão por outro papa, você sendo evangélico ou adventista ou, enfim, de outra vertente do cristianismo, impacta, sim, o cristianismo como um todo, cara. Sim. Porque estamos falando da maior igreja cristã do mundo, o maior líder religioso do mundo. Então, impacta sim, tem um impacto muito grande dentro do cristianismo. E até viu a Marise, que a gente entrevistou aqui, né, nossa primeira convidada,
ela também fez um post bem bacana no Instagram dela, por mais que ela não seja católica, ela é de outra vertente do cristianismo. Uhum. Ela também prestou condolência, porque não, senão de respeito, né? Entendi. Como um todo. E o conclave, ele tá para acontecer entre os dias 6 e 11, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não me recordo qual que é a data. Ele tá previsto para ocorrer entre 6 e 11 de maio de 2025. E vai reunir aí os principais cardeais do mundo inteiro, né? Sim, são 100 e poucos cardeais, 152, se eu não me engano, que vão escolher a sucessão do novo Papa. Uhum. E, assim, dizem que o favorito é para ser um Papa europeu. Historicamente, os papas geralmente têm uma sucessão, tipo, um papa mais contido, mais modesto, mais conservador, depois é sucedido por um papa mais liberal, Uhum. mais carismático. Mas agora está essa incógnita, será que vamos eleger um papa? E o Papa Francisco era o quê? Era mais liberal, carismático. Carismático. O antecessor dele era o Bento XVI, que foi considerado o maior papa, digamos, teólogo que já existiu, porque ele disse que ele tinha muitos textos publicados, muito teórico. Uhum. Papa teórico, ele é muito teórico. Então, tipo assim, em termos de teoria, ninguém batia nele, dizem, né? Nesse sentido. Só que daí, infelizmente, como é aquela coisa, que a prática é uma coisa, a teoria é outra, né? Daí ele até que acabou renunciando, por questão de saúde também. Uhum. Daí, no caso, foi eleito o Papa Francisco. O Papa Francisco, ele foi mais liberal, mais carismático, teve algumas questões polêmicas em torno da igreja, por exemplo, que deu a entender em certos discursos que casais separados, pessoas separadas, divorciadas, poderiam receber a Eucaristia, outros que casais homoafetivos poderiam receber uma... Eu não me recordo agora se era homilia, enfim, mas era tipo não ungida, tipo, ungida seria para casais heterossexuais e a outra não ungida seria para casais homossexuais. Dá uma abertura, digamos, sim, né? Mas ele foi bem marcado por essa, vamos dizer assim, ações mais progressistas dele, né? Sim, bem marcado. E até dizem que no último discurso, eu não vi, mas no último discurso dizem que ele criticou bastante Israel, né? Falou sobre a faixa de Gaza e tudo Sim, mais, ele é meio que defensor da Palestina. Ele criticou o Trump várias vezes em relação ao discurso nacionalista, que deve se construir pontes, não muros. Na época, isso no primeiro mandato do Trump. E daí o Trump falou, para construir pontes, não muros, então por que tem um muro que cerca o Vaticano? O Trump respondeu assim. O Trump já, né, enfim. Mas, cara... Assim, em termos de cristianismo é uma perda, independente da vertente dele, por mais que eu discordasse, principalmente por questão por eu ser protestante, né? Uhum. Mas também por questões mais liberais, inclusive muitos católicos também não concordavam, mas enfim, tinha que respeitar porque era o maior líder religioso deles, né, cara? É uma pergunta que eu tenho pra você. A maioria das pessoas, elas vão na religião meio pelo feeling. Tipo assim... Eu cresci em família católica, eu ia na igreja quando era pequeno, eu poderia ter continuado na católica e seguido minha vida como católico. Uhum. Eu hoje me considero cristão, não tenho religião, mas sou cristão. Mas você iniciou como testemunho de Jeová, né? Sim. Passou pelo... Fui católico. Foi católico e agora é evangélico. Sim. O que... Então dá pra ver que não foi pelo feeling, né? Você pensou sobre a sua religião, Sim. você... pensou o que você queria, o que você concordava, o que não concordava. Então, o que você concorda com a religião católica, o que você não concorda, por que você foi para o evangélico, o que te fez tomar essa decisão? Cara, essa pergunta é bem profunda. Até pensei que o Léo vai me perguntar lá no negócio, até pensei muito sobre isso. Assim, cara, eu concordo muito com os pastores da minha igreja falam que a religiosidade mata. Afasta as pessoas, em vez de agregar as pessoas, acolher, né, as pessoas, ela acaba meio que afastando. Por que eu digo isso? Vamos lá. Eu sinto que me senti agora aos 30 anos, depois de 30 anos, que deveria me batizar na igreja evangélica, que é o que eu estou seguindo agora. É o que eu sinto no momento, algo que eu nunca havia sentido antes. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que se um católico, alguém da minha família, falar assim, André, eu vou frequentar a católica. E tu fala assim, cara, Deus te abençoe. Que você possa sentir a presença de Deus assim como eu sinto na igreja que eu estou indo. Uhum. Independente da igreja, independente da religião.
O que a questão é assim, cara, a religião não pode afastar, tem que acolher. A igreja, e tipo assim, cara, a gente só vamos saber qual que é a igreja verdadeira no dia do juízo final, cara. Sim. E tipo assim, mesmo assim, quando Jesus Cristo retornar, na minha concepção, né? Ele retornar, ele não vai dizer, você é católico, você é evangélico. Cara, não, o importante eu acho que é crer em Deus, assim como você também crê. Se você se sente na tua oração, na tua reza dentro de casa, a presença de Deus, segue os mandamentos dele, por que você precisa de uma igreja? Entendeu? Eu acredito num Deus misericordioso. Misericordioso. Sim, então se ele vir no dia do juízo final, ele não vai olhar para sua religião, ele vai falar... Sim, exatamente. Todos são bem-vindos. Exatamente. Só que, tipo assim, eu vou uma religião, uma igreja, no caso, porque eu sinto proximidade maior, enfim, né? Por questão de escolhas. E também, cara, me sinto muito bem, estou servindo nos ministérios da igreja, enfim, assim como um católico vai, sinta vontade, tranquilo. A questão é, eu vejo a igreja católica um pouco mais, querendo ou não, burocrata em relação à evangélica. Porque, assim, vamos lá, a igreja católica, antes da reforma do Martinho Lutero, que foi a reforma protestante, né, onde só apenas os padres teriam acesso à Bíblia, as pessoas têm acesso à palavra hoje, por conta disso. E na igreja católica é o seguinte, tem o padre, então, tipo assim, na minha concepção de Bíblia, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus Cristo fala isso. Eu não preciso, tipo, para um padre ter acesso a Deus, digamos, por mim, entendeu? Eu já consigo ter o acesso direto, essa é a diferença da católica para evangélica. Além dos outros dogmas, mas você não teria esse acesso pelo pastor? Também, mas eu não preciso, por exemplo, vou lá meu pastor me confessar para ele me abençoar e falar, filho, faz isso. Não, eu, por concepção, por acesso à palavra, posso ser assim, como você tem. Você pode ter uma Bíblia em casa, você mesmo, não sei se tem a Bíblia ou não, mas você lê o teu texto, orar para Deus e sentir a presença de Deus. Assim como também a Igreja Católica tem vários santos que eu não concordo. Tipo, São Pedro, que foi um apóstolo, um discípulo dele, São João, enfim. Aí na evangélica não temos isso. Essa é a diferença. Uhum. Mas assim, cara, o cristianismo como um todo, depois das vertentes, assim, a igreja foi fundada por seres humanos, certo? Quando o primeiro papa que existiu no mundo foi Pedro. Dizem que foi o primeiro papa. Da jornada evangélica vão dizer, não foi o papa, ele foi tipo, o cara que criou a igreja. Porque Jesus fala para Pedro assim, você será a minha rocha na qual você edificará a minha igreja. Foi ali que em Pedro que surgiu o cristianismo. E daí os católicos dizem que ele foi o primeiro papa. Uhum. Sempre ouvi isso. Já os evangélicos dizem, não, ele foi o primeiro discípulo que edificou a igreja de Cristo, porém os seres humanos depois, meio que tipo, o outro papa meio que tirou de lado a questão do acesso à palavra das pessoas e ficou só com eles, como um líder espiritual. Então as outras pessoas não têm acesso à palavra, entendeu? Uhum. Mas enfim, é questão de interpretação da Bíblia. Eu acho que o cristianismo, como eu falei, não pode afastar as pessoas por questão de religiosidade. A Assembleia de Deus é uma coisa, a quadrangular é uma, a católica é outra, o adventista é outro, porque o adventista, por exemplo, não come carne. É cristão, mas não come carne de porco. Entendeu? Uhum. O sábado é sagrado. Para eles, sábado não pode trabalhar. Sim. Então, tipo, cara, vai da interpretação de cada um e acho que a pessoa tem que ir onde se sentir bem. Essa é a minha opinião em relação a isso. Tá certo, então, Andrezito. Bom, eu tenho uma outra pergunta para te fazer, desse livro aqui, mas antes eu queria trazer uma curiosidade. Sim. Só que eu não sei se é verdade, porque foi o ChatGPT que me deu, e não é possível que aconteceu essa coincidência mesmo. Porque, escuta, o Papa Francisco, ele tinha muita paixão pelo futebol. Confere? Sim, ele era torcer pro São Lourenço da Argentina. Torcedor fervoroso do São Lourenço. E o seu número de sócio era 88.235. 88235. E coincidiu, curiosamente, com a sua idade, 88 anos, e a hora da sua morte, 2h35. Eu vi isso aí hoje, antes de vir pra cá, inclusive. Caraca, é verdade isso? Cara, dizem que é, né? Que loucura, né? Mas é uma baita coincidência, né, cara? Muito. Bom, Andrezito, aí o que eu queria te perguntar é, basicamente, por que você trouxe esse livro de desinformação? Agora vamos começar. Vamos começar a história. Por que você trouxe esse livro hoje? Esse livro aqui eu recomendo muito para quem não leu, né? Desinformação. Será que a câmera vai pegar ali? Certinho? Acho que dá. Uhum. Pega ali, pode né? levantar um pouquinho aí. Desinformação. Eu não vou falar sobre esse livro todo, vou falar sobre uma parte específica, porque assim como você também tem a meta de livros no ano, né? Uhum. E esse livro também eu quero ler,
E também depois fazer um resumo do Substack e fazer um episódio especial sobre esse livro, porque falava sobre vários temas. E até falando nisso, já tem um resumo lá do Arte da Negociação, né? Isso, exatamente, no meu Substack lá, Boa. da Arte de Negociação. Por que eu trouxe esse livro? Eu não ia trazer. Não iria trazer, cara. Eu ia falar sobre a morte do Papa, nós discorrer sobre assuntos mais teólogos, por mais que ninguém de nós aqui seja teólogo, né? Mas sobre a nossa fé, enfim, né? Mas eu liguei na CNN quando eu vi, cara, o Papa morreu. Eu vi o que o Grêmio postou. O Grêmio, cara. Porque, tipo, aquela coisa, eu tô afastado da rede social, eu entro no Instagram, eu sigo bem poucas páginas agora. Eu olhei lá que o Grêmio postou uma foto, o Papa morreu, não sei o quê, precisando de condolência. Eu falei, caramba. Deixei minha esposa também cresceu na igreja católica, então ela também tem uma fé assim, né? Mas ela hoje é evangélica, enfim. Mas temos respeito, enfim. Cara, a gente segue o Frei Gilson, que é um cara que tá bombando nas redes sociais também. Enfim, a palavra é uma só. Daí, coloquei na CNN, tava falando a legenda lá. Papa pregava a teologia da libertação. E um cara começou a falar, um analista, não sei quem que era, porque o Papa apoiava muito a causa LGBTQI+. O Papa é não sei o quê. O Papa não sei o quê. Tipo, cara, como assim, cara? Entendeu? Tipo... Ele dava algumas a entender, mas o Papa era contra o aborto, por exemplo. Mas, tipo, enfim, as outras pautas, né? Agora, postumamente, eles estão fazendo como se ele fosse extremamente progressista. Sim. É que a mídia interpreta da maneira que como quer, noticia da maneira como quer pra caçar clique, né? Que nem eu vi uma matéria. Aquela que eu te mandei, inclusive... Judas traiu Jesus ou Jesus traiu Judas? Todo mundo ficou e o pessoal começou a descer o pau no X lá, principalmente. Sim. Mas tu lê a matéria, tu vai entender que é um estudo de um cara ortodoxo de uma vertente da igreja que tipo, dizia que Judas não traiu Jesus, tal, não sei o quê. Tipo, enfim, tinha um contexto, mas a matéria é caça-clique. E daí esse analista começou a falar essas bobagens em relação à morte do Papa, eu trouxe o livro. Por quê? Esse livro fala sobre a teologia da libertação. E realmente é uma vertente muito grande na Igreja Católica. Eu fui numa missa em Camboriú, que quando eu frequentava a Igreja Católica junto com a minha esposa, na época nós éramos noivos, enfim, e o padre na época falou, não, porque hoje tem que pregar a teologia da libertação, enfim, cara, era um padre muito bom. E ele falou isso, teologia da libertação. Daí eu fui pesquisar na época. E daí, nesse livro, por coincidência, eu li e tem um capítulo específico sobre a teologia da libertação. Até fiz um resumo aqui para não estender muito, né? E daí eu fiz um resumo que fala, o autor do livro, né, no caso, é o Ion Mihai Pacepa. Ele foi um tenente-general romeno, mas da União Soviética. A Romênia, na época, era um satélite soviético, era dominado pela União Soviética. Ele foi um tenente-general, então tinha um cargo muito alto. Tenente-general do exército comunista da Rússia, né? Ele era na época a Romênia era comandada pelo ditador Nicolae Ceausescu. Ele foi fuzilado posteriormente, depois da queda dele na Romênia, os romênios fuzilaram ele, né? E o autor relata que os comunistas iniciaram uma campanha em 1945, já para criticar e derrubar o Vaticano, o líder do Vaticano, que é o Papa. Por quê? Os comunistas enxergavam no Papa uma figura que seria uma barreira para que eles pudessem ter uma influência no Ocidente, por conta da fé das pessoas cristãs, né? E os comunistas, como sabem, é um Estado ateu. A União Soviética era um Estado ateu, assim como a China hoje é ateu. E os católicos não iriam concordar, principalmente o Papa, porque, cara, você vai pregar para uma pessoa de que o seu espírito maior tem que ser o Estado, o teu ditador, não pode ser um Deus, entendeu? Porque é um Estado ateu. Então, claro que o Vaticano não iria concordar. Então, começaram com essa campanha de desinformação em relação ao Papa e ao Vaticano para querer queimar a imagem do Papa. Então, com isso, os soviéticos, que era comandado na época, porque ele fazia parte dessa operação que os soviéticos haviam montado, infiltraram agentes comunistas na CCP, Conferência Cristã da Paz, entre os anos 50 e 60. Ali nessa época. E nessa época, entre os anos 50 e 60, a maioria dos latino-americanos, nós, no caso, eram cristãos. Sim. Cristãos pobres, camponeses, mas religiosos. Cara, se tu pegar o México hoje, nos filmes, tu vê principalmente, né, os caras são pobres lá e tal, mas eles têm a fé deles, os mexicanos, mas a América Latina como um todo, né? Sim. Então, o Nikolai Khrushchev, que era o líder soviético na época,
queria manipulá-los através da religião. Então pensar, pô, se eu não consigo derrubar o Vaticano, então vamos infiltrar a galera lá. Entendeu? Colocando desinformação pra caramba. Desinformação pra caramba. Então, em 1968, a KGB conseguiu manipular bispos esquerdistas. É isso aí, você tá cara. dando risada? Não, é isso aí, é verdade. Criaram uma conferência em Medellín para combater a pobreza na América Latina, mas o verdadeiro intuito era criar um movimento chamado Teologia da Libertação. Isso tudo quem revelou foi esse Tenente-general que desertou que desertou para os Estados Unidos. Ele falou, cara, operação por operação. Tá. Não tô eu que tô inventando, tá no livro. Quem quiser ler o livro... Sei não, hein? Você tá vindo aí com essas aí. teorias malucas de bispo esquerdista, não sei o que lá. Então, Teologia da Libertação, que era para incitar os latinos contra a pobreza institucionalizada pelos Estados Unidos. Então, até ele cita exemplos como assim, Teologia da Libertação, um movimento religioso. E a KGB tinha essa opção por financiar grupos de libertação. Tanto é que ele cita, a Libertação Palestina, a OLP, foi a KGB que financiou e criou, que é um grupo terrorista que hoje tem vários braços, tem Hamas, Hezbollah, enfim. Exército da Libertação Nacional da Colômbia, as Farc. Exército Nacional da Libertação. Caramba, se você for parar pra pensar, todos os males do mundo foram criados pelas duas potências, né? Terroristas, Sim. As duas potências em guerra acabaram criando esses grupos. A Guerra da Coreia é um exemplo disso, pô. A Coreia até hoje dividida por conta de disputa de grandes potências. Dividiram um país que são irmãos, cara. O norte-coreano e o sul-coreano. E também cita o Exército da Libertação Nacional do Bolívia, que é um grupo terrorista, à época também financiado pela KGB. Então, os delegados católicos aprovaram e enviaram para aprovação do Conselho Mundial de Igrejas, WCC. Eles aprovaram. Então, tipo assim, vamos criar uma teologia da libertação, que é uma conferência do combate à pobreza, mas com a vertente da teologia da libertação através de bispos esquerdistas. Então, a WCC aprovou. Inclusive, o Papa, na época, João Paulo II, que também era muito criticado, porque o João Paulo II pegou bem o período da Guerra Fria, junto com Reagan, Thatcher. Então, foi meio que uma disputa entre eles e o Ocidente e os comunistas. O Papa João Paulo denunciou essa concepção de Cristo como uma figura política, um revolucionário, um subversivo de Nazaré, não corresponde ao catecismo da igreja. Depois de 4 horas, mais de 80 bispos e arcebispos esquerdistas meteram uma carta de mais de 20 páginas refutando o Papa. Tipo, não é bem assim, essa concepção tua tá errado. Cara, e daí foi que isso impregnou essa teologia de libertação até hoje nas igrejas. Se você for falar com um padre da sua casa, pode dizer que o André tá inventando coisa? Não, cara. Vai num padre da sua igreja, da sua cidade, e pergunta para ele, padre, o que é teologia da libertação? Ele vai te falar. Se ele não pregar, um outro padre vai conhecer o que um outro padre prega e vai te dizer que é uma vertente da igreja católica aprovada. Porque eu fui numa missa em que o padre falou lá em Camboriú, aqui eu prego a teologia da libertação. Caramba. Segundo a teologia da libertação, segundo o arcebispo tal, enfim. E o que difere da católica? Que é isso, tipo assim, quer dizer que o mundo é injusto, que a pobreza é culpa de um certo imperialismo, da ganância do homem, enfim. Mas o católico fala isso também, basicamente. Não, fala isso, mas não como, tipo assim, a culpa das mazelas do mundo seria por conta do capitalismo, sim, entendeu? Sim. Nesse sentido. Se tu for pegar, vamos lá, um grande autor católico, Chesterton, inclusive eu tenho 3 livros dele em casa, que eu também tá nessa checklist de leitura esse ano. O Chesterton, ele é uma figura que é muito usada pela direita até hoje, porque foi um cara que previu o futuro, como o Olavo de Carvalho, assim, tipo, em alguns pontos, no sentido de que, cara, vai acontecer isso, a sociedade tá perversa, tal. Ele falava isso lá atrás, cara. E ele não era adepto nem do capitalismo, nem do socialismo, ele era adepto do distributismo. Distributismo, caramba, que é uma questão assim, tipo, existe a propriedade privada, só que é como se fosse, tipo, como que eu posso dizer, um comunismo, assim, entendeu? Tipo, a propriedade privada existe, só que o distributismo é, tipo assim, você distribui para outras pessoas, enfim, uma comunidade, digamos, pra mim isso é comunismo. Sem fins lucrativos. Não, se existe a propriedade privada aí que tá, você não vai dividir teus bens, mas você vai distribuir. Cara, é como se fosse, lá em Israel tem aqueles... Mas você é obrigado a distribuir. Não, é porque é meio de troca, não tem uma moeda, um negócio assim, entendeu? É só um meio de troca.
Tá, entendi. Lá em Israel tem aqueles... Não sei se tu tá ligado, aquelas vilas que ficam afastadas de Israel. Acho que é kebabs, acho que eu não me recordo. Que é tipo um pessoal que vive isso, como se fosse uma... Sei. Já ouviu falar, né? Já. Me fugiu o nome agora. Mas é como se fosse nessa concepção. E o Chesterton era católico. Então, por si só, a Igreja Católica ela é a favor do distributismo, ela não é a favor do capitalismo, do socialismo. É a favor do distributismo. Só que essa vertente foi implantada pela KGB dentro da Igreja Católica. Isso não sei o que estou falando, tá no livro. Para deixar claro para o pessoal de casa. Falar, o André está inventando coisa. Não, eu estou falando com base no capítulo do livro das informações. Kibbutz, isso mesmo. Uhum. Kibbutz. Que um tenente-general da União Soviética, da Romênia, desertou para os Estados Unidos e falou que a teologia da libertação foi implantada pela KGB. Sim, mas aí ele desertou, contou tudo para os Estados Unidos, mas teve uma verificação dos dados que ele deu? Tipo assim, teve como eles fazerem alguma comprovação que realmente foi a KGB que se introduziu dentro para criar esses ramos? Cara, foi a própria CIA que ele, no caso, ele confessou para a própria CIA, né? Daí depois ele escreveu o livro com o relato de vida dele. Sim, mas eu digo, a CIA foi atrás para checar isso, ver se realmente tudo que ele falou era verdade. Provavelmente sim, né? Mas a CIA também não vai chegar e dizer assim, não, realmente aconteceu isso. Os caras sabiam, mas é aquela coisa, durante a meio que Guerra admitir Fria, derrota também. Sim. Tipo assim, tem um episódio lá, que mais pra frente quando eu vou contar, que quase poderia ter queimado a imagem do Papa, só que por sorte, ou Deus mesmo, né, aconteceu de impedir. E, tipo assim, a CIA fala, não, olha, nós fracassamos nesse sentido. Sim. Mas é uma interessante porque, assim, para você ver como os comunistas, querendo ou não, eles queriam acabar com a imagem da Igreja Católica, do Papa, principalmente o Vaticano, que eles viam um empecilho para poder disseminar o comunismo no Ocidente. E, cara, não faz total sentido, independente se você... não, o André tá falando besteira. Cara, tô falando com base no livro. Mas se você discordar de mim, querendo ou não, você tem que concordar no sentido de que, para os comunistas da União Soviética na época, o Vaticano era, sim, um grande empecilho para poder disseminar a sua ideia no Ocidente. Afinal, acima de nós, do Estado, é Deus. E para os comunistas, acima de nós, é o Estado. Um Estado ateu. E as pessoas não queriam um Estado ateu. Cara, pegar um exemplo do Brasil hoje, não tem discussão até hoje entre bolsonarista e petista? Sim. Que fala, Bolsonaro, vocês não concordam com a religião, vocês querem acabar com a religião. Cara, até hoje é isso aqui. E você acha que, então, a presença da Igreja Católica impediu um comunismo mais desenfreado aqui no Ocidente? Sim. É? Porque, cara, eu vejo assim no sentido de que já foi comprovado que no nosso caso, no Brasil, é uma ideia mais diferente. Mas, por exemplo, cara, faz tempo já que teve essa pesquisa, que foi que a maioria dos brasileiros são conservadores, acho que 56% são conservadores, e também mais de 50% concorda que o Estado deve intervir na economia. Que geralmente os conservadores são mais liberais na economia, né? Sim. Só que a maioria dos brasileiros é conservador e apoia que o Estado intervenha na economia. Só que se você pegar a parte da religião, a maioria dos brasileiros são cristãos. E... Antigamente a maioria era católico. Mas eu acho que hoje mudou muito, né? Cara, os católicos ainda estão na frente um pouco. É? Pouco. Porque aquela coisa, é muito católico não praticante, né? Sim. Digamos. Mas que se identifica com o catolicismo. Mas ainda assim a maioria dos brasileiros são cristãos. E é um fator decisivo, principalmente na política, né? E querendo ou não, na morte do Papa também, estou se falando muito já, porque você queira ou não, e infelizmente a religião se mistura muito com a política, que eu acho que deveria ser negócio separado, mas diferente do Reino Unido, né? Mas o Papa que vai suceder ele vai pesar muito também na questão geopolítica. Qual que você acha que são os impactos de um Papa um Papa conservador e um Papa mais progressista igual o Francisco? Cara, eu não sei, não consigo te dizer o impacto hoje no mundo atual. Mas, por exemplo, se pegar o papel do Pio XII, que até os comunistas chamavam ele escreveram um livro, inclusive, chamando Papa de Hitler. Mas, na verdade, o Pio XII não concordava nem com o nazismo, nem com o comunismo. Inclusive,
tem provas, inclusive nesse livro aqui, que conta que na época o Vaticano recebeu vários judeus refugiados porque a Itália foi tomada pelo Mussolini, né, que concordava com Hitler, aliado Hitler, recebeu vários judeus, inclusive várias judias que tiveram filho e foram acolhidos pelos católicos. Só que os comunistas queriam queimar a imagem do Papa Pio XII e falaram, não, Papa de Hitler, porque ele apoia o Hitler e tal, em detrimento do comunismo, que é mentira. E o João Paulo II teve um papel muito importante durante a Guerra Fria, porque ele criticava muito o regime soviético. Porque ele falava, isso não é liberdade, vocês estão suprimindo a liberdade de pensamento das pessoas, mas como uma figura religiosa. Assim como o Papa Francisco criticou muito o Trump também. Política nacionalista, com os imigrantes. E, cara, convenhamos, a gente não pode se misturar. Eu sou conservador, o Léo, vocês que acompanham o nosso canal sabem, eu falo várias vezes que eu também sou bem simpático às políticas do Trump, só que o Papa não está errado em criticar. Como papel do líder religioso, como é que um Papa vai dizer, não, você não pode receber imigrante? A igreja ela acolhe as pessoas. Assim como eu falei antes, ela não pode afastar. Sem olhar a quem? Exatamente. Sim. Misericordioso. Então, como é que o Papa vai dizer, não pode acolher? Cara, não é assim que funciona. Sim. Tem que acolher as pessoas. Então, por isso que, como líder religioso, ele esteve certo em criticar o Trump. Ponto final. Você de direita concorde ou não, ele estava certo. É o papel dele como líder religioso. Então, nesses pontos, assim, a gente pode ter uma certa mudança, né? Mas aí que tá. O grande dilema que o pessoal tá conversando vai ser um Papa progressista, mais liberal, para continuar as reformas que o Papa Francisco já estava fazendo no Vaticano, ou agora vai ser um Papa mais contido, mais conservador, que é a tendência também por conta de que vir um Papa mais liberal e mais carismático, e depois vir mais contido e mais conservador. Esse que é o dilema agora, mas, cara, o Francisco não era nem cogitado para ser Papa. Escolheram ele, pegasse lá os favoritos na época, não era ele. Era um italiano, um não sei o que lá. Enfim, escolheram ele. Então, ninguém sabe quem pode ser. Não tem nem essa ideia. Entendi. Bom, e qual que é, de fato, o poder de um Papa, assim, geopoliticamente falando? O que ele realmente faz, pode influenciar? Cara, ele é o maior líder religioso do mundo, né? Então, tem milhares de seguidores por aí. Ele já se reuniu até com um líder muçulmano, como é que é o nome? Esqueci o nome, um líder muçulmano da igreja muçulmana, ele já se reuniu com um líder russo da igreja ortodoxa russa. Então, ele tem o papel de ser um mais conciliador. Mas o cara tem a responsabilidade de manter as pessoas fiéis e não deixar a igreja cair. Sim. Porque, queremos ou não, independente do inimigo político ou inimigo espiritual, o que eles mais querem é derrubar a igreja. Entendi. Então, é um cara que vai ficar tendo que sair. O papel dele é manter a igreja de pé. E sabemos que cada vez mais é mais difícil. Mais difícil, né, cara? Então, esse é o papel dele. E claro que a igreja de pé, a igreja prega o quê? A liberdade. Das pessoas de liberdade de fé, liberdade de você pregar, você escolher a sua religião independente. Então, a partir do momento que o Papa, digamos, que entra um Papa que é meio que, cada um faz o que quer, eu vou ficar de boa na minha, vou me cercar aqui que importa é o Vaticano, o país está passando por dificuldade, não tem o que fazer, entendeu? Meio que abrir mão. Sem posicionamento, cara, daí a igreja cai. Entendi. E algum deles faz alguma coisa, por exemplo, sei lá, eu não sei como é que é a relação, às vezes é de briga, às vezes não é, mas a relação católicos e evangélicos. A gente sabe que os evangélicos têm meio esse negócio de recrutamento, que as pessoas recrutam meio que as pessoas, e o católico não. Você vê que um Papa pode mudar isso, não, agora vai ter recrutamento, a gente vai chamar a gente para nossa religião. Será que o Papa faria algo mais drástico assim para tentar subir o nível da Igreja Católica? Pode ser. O Papa tem essas jornadas mundiais de juventude também, que é uma maneira, querendo ou não, de recrutar pessoas, né? Cada vez mais, principalmente jovens, né? Então, só que a questão que o Papa Francisco fazia de relação dessas... O pessoal falava dessas pautas reformistas que ele pregava na igreja... Era, por exemplo, fazer um aceno. Ele não chegava a mudar. A gente criticava ele, não, porque ele é a favor da LGBTQI+. Não. Ele fazia um aceno a esse pessoal. Falava, não, esse pessoal tem que receber a bênção também. Entendi. É meio um jeito de acolher esse pessoal. Exatamente. Dizer, pode vir pra minha igreja, que a gente vai acolher você. Sim. Pode ficar tranquilo. Cara,
É aquela coisa, até na igreja evangélica que eu vou, é aquela coisa, você é homossexual, você vai ser acolhido. Concordamos? Não, você tem que rever isso, você tem que rever isso. Mas não é por isso que você não vai ser bem-vindo. Entendi. Qualquer pessoa é bem-vindo. É isso que eu sempre falei, independente se você é católico ou protestante ou adventista, você vai acolher as pessoas. Você vai concordar? Não. Você vai passar pano? Não, não vai passar pano. O pessoal ali vai dizer, o pastor, o padre, ó, você tem que rever, enfim, tua postura, nesse sentido. Mas, é que é um tema delicado, né? Sim. Mas a igreja por si só não vai concordar, independente se é católico, protestante, adventista, evangélico, enfim, né? A gente vai te acolher, mas não vai apoiar. Não vai Entendi. te apoiar. Uhum. Beleza, Andrezito. Era basicamente isso, né, que a gente queria trazer pro pessoal. Trazer um pouquinho de desinformação, né? Como é que foi fundada a Teologia da Libertação? O pessoal fala, não, o André falou besteira pra caramba. Cara, eu apenas repassei o que está escrito no livro, né? Então... Deem uma olhada no livro e tirem suas conclusões, certo? Exatamente. Então é isso. Pessoal, você que está assistindo aí no YouTube, por favor, se inscreva no canal aí para dar esse apoio pra gente. E também no Spotify, né? Dá aquelas 5 estrelinhas pra gente, né? Apoiar o canal aí. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse episódio e nos vemos no próximo. Abraço.